isso no nosso site, orvalho.com. Uma delas se chama Reciprocidade de Deus e a outra Cooperadores de Deus. Deixa eu te dizer algo, querido, mesmo sabendo que sozinhos nós não vamos a lugar nenhum e o quanto nós precisamos de Deus, da graça de Deus, eu quero te dizer que nós precisamos entender um princípio que eu chamo de fazendo acontecer. Tem coisas, querido, que elas não vão acontecer por si mesmas. Você tem que provocá-las. Fala para o irmão que está ao seu lado, diz, você tem que fazer acontecer. Fala para o outro vizinho, para não fazer acepção de pessoas do outro lado. Fala para ele, você tem que fazer acontecer. Querido, quanto é que eu vou experimentar de Deus na minha vida? Estamos falando de gente que sonha que está comendo e acorda com fome. Sonha que está bebendo, acorda com sede. Sonha que está debaixo do mover de Deus, mas ainda não está vivendo isso de verdade. Agora, quando é que eu vou experimentar isso? Eu tenho entendido, querido, que o quanto eu vou experimentar de Deus, sou eu mesmo que decido. O que Deus faz do lado dele depende daquilo que eu faço do meu lado. Por exemplo, a salvação. A Bíblia diz, Deus deseja que todos os homens se salvem. O que Deus providenciou em Jesus está à disposição de todo mundo. E a vontade de Deus é que todo mundo experimente. Agora, todo mundo já foi salvo? Não. Quem é que está experimentando salvação? Quem entende que tem que fazer a parte dele também, que não é só Deus fazer a dele. Então a pessoa do lado de cá se arrepende, a pessoa do lado de cá decide crer, e quando ela começa a interagir com Deus, aquilo que Deus queria fazer para todo mundo se torna realidade na vida dessa pessoa que começou a interagir. Agora, se isso é verdade, querido, a respeito de salvação, por que a gente acha que é diferente em outras questões? Tiago 4,8 diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Querido, você quer que Deus venha com tudo para cima de você, corra para Ele. Tem gente, de vez em quando, ele dá um passinho na direção de Deus. Deus dá um passinho na direção dele. Tem uns que são mais ousados e avançam um pouco mais. Deus está vindo. Agora, se você correr para o abraço, você vai experimentar muito mais da parte de Deus. Esse é um princípio, querido, que a gente pode chamar na Bíblia de reciprocidade. Deus vai fazer algumas coisas, querido, na medida em que você também se posiciona. Não quer dizer que ele não queria fazer isso, mas ele depende da sua interação para poder fazer no nível, de uma forma mais profunda. O mover de Deus, querido, na minha e na sua vida, sempre vai ser do tamanho da nossa fé. Vamos voltar no Eliseu de novo. Para mim, Eliseu era o cara. O rei de Israel vai visitá-lo. Descobre que Eliseu está para morrer. E aí chega lá para fazer uma visita para ele. Eliseu já está muito velho. Na minha conta, ele tem que ter pelo menos 80 anos de idade nessa época. Imaginando que ele começou a andar com Elias muito cedo, muito novinho, mas a quantidade de reis que já passaram pelo trono, na minha conta, Eliseu tem que ter pelo menos uns 80 anos de idade. E o rei veio ao encontro dele. E quando chega para visitá-lo, Eliseu pega um arco e flecha, põe na mão do rei e diz, abre a janela que dá para o oriente. O rei vai lá e abre. Ele diz, atira. O rei atirou. Quando o rei atirou, Eliseu diz assim, essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Ele estava em guerra contra os sírios. E eu sempre digo isso, querido, eu não creio que o rei achou, que o Eliseu está dizendo, é que aquela flecha, quando atirada, ia se tornar um míssil balístico de alta potência, que ia cair no arraial dos sírios e destruir todo mundo. Eu acho que a flecha não foi muito longe do quintal. Mas aquele momento onde ele atira a flecha, Eliseu está dizendo para ele, você pode ter uma atitude de dizer, eu vou vencer o inimigo debaixo da bênção de Deus. Mas é você que vai fazer acontecer. E aí o que acontece? Esse camarada que atira a flecha, o rei, ele recebe outra instrução de Eliseu, diz, agora atira no chão. Eu entendo, querido, que esse camarada sabe que isso é a continuidade de um ato profético. Eu não acho que ele pensou, vou atirar no chão, que deve ter um sírio escondido debaixo da areia. Né? Não pode ser isso, ele entende. Só que a Bíblia diz que ele atira uma, duas, três. Quando ele atira a terceira e para, a Bíblia diz ali em 2 Reis, capítulo 13, que Eliseu, o homem de Deus, se indignou muito contra ele. Não só se indignou, mas a Bíblia diz se indignou muito contra ele. E Eliseu diz para o rei, 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. Por que ferir mais o chão? Ele diz, porque então você feriria o inimigo até os consumir. Ele diz, agora você só vai ferir o inimigo 3 vezes. Querido, quem decide o tanto de vitória que você vai ter? Não é Deus sozinho. É você. É você que entende, há uma provisão de vitória contra o inimigo, mas você pode entrar nisso, querido, só até umas 3 vitórias, ou você pode dizer, eu vou para cima desse inimigo até acabar com a raça desse miserável.
Eu vou entrar numa provisão parcial da vitória de Deus, ou eu vou entrar em tudo aquilo que Deus tem. Algumas coisas, querido, somos nós que vamos fazer acontecer. Porque o que Deus vai fazer na minha e na sua vida, querido, é proporcional à nossa fé, a expectativa que a gente tem do que Ele faça, mas não só a fantasia de andar em vitória, mas alguém que toma a decisão e diz, eu vou fazer esse negócio acontecer. E quando nós começamos a entender, querido, esse princípio de caminhar em fé, de se lançar em Deus, isso vai fazer diferença. Eu fico triste, querido. Eu vejo amigos, nós começamos buscando Deus junto. Eu olho para a vida de alguns, não chegaram a lugar nenhum. Mas alguns deles ainda estão sonhando, estão comendo, e volta e meia acordando com fome. Alguns deles ainda estão sonhando, estão bebendo, e volta e meia acordam e descobrem que estão com sede. Mas, querido, eu creio que nós podemos ir além e fazer acontecer algumas coisas. Em Ezequiel, no capítulo 47, quando o profeta tem a visão do rio de Deus. Irmão, eu descubro algo muito interessante ali. A Bíblia diz que ele anda 1000 côvados, são 500 metros, meio quilômetro. E a Bíblia diz que a água ainda dava nos artelhos. Irmão, não conheço um rio no mundo que você andando meio quilômetro adentro, o negócio ainda está tão raso. Aí a Bíblia diz que ele anda mais 1000 côvados, mais 500 metros, agora fechando 1 quilômetro. E a Bíblia diz que a água chegou no joelho. Tenta imaginar isso. Se você já andou num rio ou na praia, né, parece que andar na água o negócio não rende. 1 quilômetro, a água está só no joelho. Depois a Bíblia diz que ele anda mais meio quilômetro, agora as águas já estão dando nos lombos. Mas a Bíblia diz só depois de 2 quilômetros que ele achou águas para se nadar. Eu quero te dizer que você nunca vai chegar num lugar profundo em Deus, querido, se você não estiver determinado a entrar nesse lugar em Deus. Tem muito crente, querido, que ele passa a vida fazendo festa ali onde a água dá no tornozelo, e está chutando água um no outro, e eles estão felizes. Aleluia, o rio de Deus, nós estamos no rio de Deus. Imagina às vezes Deus olhando, botando a mão na cabeça. Imagina Deus pensando, e eu que achava que criei um homem inteligente. Aí tem alguns, querido, que às vezes eles perseveram um pouquinho mais, eles alcançam água no joelho. De vez em quando você acha uns guerreiros, que você já quase quer batizar de herói, ou canonizar, e dizer, esse aí passou da cintura. Mas eu quero te dizer, querido, existe um lugar de águas profundas. Mas só chega lá, querido, quem vai decidido, caminhando, perseverando o rio adentro. O rio, querido, não vai invadir a sua vida. É você que vai ter que entrar no rio. Se você quer esse lugar profundo em Deus, você tem que fazer acontecer. Você tem que entrar numa vida de oração, de adoração, de busca de Deus, de jejum, uma vida na palavra, decidido, dizendo, eu vou experimentar mais de Deus porque eu quero. Tem muita gente achando que se um dia Deus quiser, Ele é que vai me dar muito. Tem gente que acha que um dia ele vai acordar e ele é o líder de um ministério internacional que vai abalar uma geração. Querido, essas coisas não acontecem da noite para o dia. Ou você constrói algo em Deus, ou você vai entrando e afundando nesse rio, querido. Ou não vai acontecer, é você que vai ter que fazer acontecer. Deus da parte dele está querendo, Deus está torcendo e Ele está esperando que você faça algo. Esse é o seu movimento, querido, é a sua hora, é a sua vez, é a sua jogada. É como se Deus dissesse, já fiz a minha, agora, por favor, faça a sua. E quando nós entendemos e decidimos isso, querido, eu creio que nós vamos caminhar em direção a esse lugar que Deus tem. Eu tenho aprendido algo, eu vi uma frase do John Bevere que aquilo começou a martelar muito na minha cabeça. Ele disse que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes, diferença de atitudes. Eu já falei para meus filhos, eu digo, se vocês tirar nota boa da escola, não vai fazer eu amar vocês mais. Se tirar nota ruim, não vai fazer eu amar menos. Eu nunca vou amar mais ou menos pela sua performance. Mas eu falo para eles, mas se vocês querem me agradar, a performance de vocês vai fazer diferença. E às vezes, querido, eu creio que nós precisamos entender que Deus não vai me amar mais ou menos por aquilo que eu faço. Mas às vezes a gente recebe um ensino de que Deus vai me amar de qualquer forma, de qualquer maneira, não importa como eu vivo. E isso me deixa confortável num lugar onde eu não faço diferença nenhuma. O conceito de agradar a Deus, querido, é sempre você ir além. Se você pode fazer mais para Deus, faça mais. Quer seja na sua vida espiritual, quer seja na vida de serviço, quer seja na vida ministerial. Porque eu descobri que Deus não faz acepção de pessoas.
Oferta na Bíblia em todo o tempo, querido, ela está relacionada a cada um dê conforme o que tem, conforme a sua prosperidade, conforme o que ganha. Agora, existe uma oferta na Bíblia que Deus tratou de maneira diferente. Era a oferta de resgate que as pessoas faziam por si mesmas. Em Êxodo 30, se você estiver anotando, versículo 12 ao 16, Deus diz, nessa oferta de resgate, Deus diz, o rico não vai dar mais, nem o pobre vai dar menos. E se você olhar, querido, é um momento onde pode parecer injusto. Porque o rico pagar o mesmo valor que o pobre. Normalmente, querido, se o rico dá 10 reais e o pobre dá 10 reais, eles não estão dando a mesma coisa. Proporcionalmente, é uma diferença enorme quanto ao que cada um tem, o que cada um pode. É por isso que é assim a oferta em toda a Bíblia. Você faz de acordo com as suas posses. Mas nessa oferta eu disse, cada um vai dar exatamente o mesmo valor. Por quê? A oferta de resgate por si mesmo falava do valor que cada um tem. E todos nós, diante de Deus, temos o mesmo valor. O rico não vale mais, o pobre não vale menos. Cada um de nós tem o mesmo valor. Você pode dizer amém? Isso mostra um Deus que não faz acepção de pessoas. No entanto, querido, há um momento onde Deus diz o que semeia pouco, vai colher pouco, mas o que semeia muito, vai colher muito. Deus está fazendo diferença de atitudes, ainda que não faça de pessoas. Todos nós, queridos, somos igualmente amados por Deus. Agora, eu acredito, querido, eu não quero colocar um peso sobre você. Faz muito tempo que eu entendi que não adianta você pregar botando peso em ninguém. Isso é ministério do cão. Ele que é o acusador, ele que traz condenação. Eu quero ser parceiro dele, não. Eu quero te dizer o seguinte, querido. Você não precisa só ficar esperando que as coisas aconteçam. Você pode entender que você pode provocar algumas dessas coisas em Deus. E é hora, querido, da gente acordar, despertar dessa fantasia de que está tudo bem, ou de que as coisas vão acontecer por si. Eu acredito, querido, que a gente pode, através dessas atitudes, parar de se enganar, se permitir entrar nesse lugar de inconformismo e determinar, fazer acontecer. Eu creio que nós podemos avançar tremendamente em Deus. Participe de um de nossos cultos da Igreja Assembleia de Deus Ministério União, localizada na Avenida Mauá 2300, no centro de Sapucaia do Sul. Toda terça, às 20 horas, culto de ensino. Às quartas-feiras, às 14h30, o culto da União Feminina. Quinta-feira, Quinta da Libertação, culto às 20 horas. Todos os sábados, culto da juventude, às 20 horas. E aos domingos, o culto da família. Você é convidado especial a se fazer presente. Deus quer abençoar toda a sua família.